Você tem uma planta dentro da sua casa e ela não está tão bonita, ou talvez ela não está tão vigorosa quanto você gostaria? No Ganhando Futuro de hoje, o assunto é sobre plantas de interior e como melhorar a aparência delas para você, dona de casa. Então fique com a gente. E hoje eu estou aqui no campo de inovações da Agrus, que é onde testa os produtos que vocês conhecem durante o nosso programa. Para entrevistar o nosso engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki. Seja muito bem-vindo, Gaspar. Obrigado. O Gaspar, ele entende muito, tenho certeza que você já conhece, sobre plantas de interior e vai ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre esse assunto. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você conhecesse a Família Felina, um grupo de fertilizantes de alta tecnologia e te auxilia em todas as etapas das suas plantas. Olá, amigo produtor, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar para você sobre as feras da sustentabilidade. São os fertilizantes da Bioagros. E cada um deles tem nome de felinos. São produzidos pela UPL e pela Bioplanta. E hoje comigo tem aqui o engenheiro agrônomo Richardson dos Santos, que vai falar um pouco sobre essas feras. Tudo bem, Richardson? Tudo bem, Nando? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vou poder estar explicando um pouquinho da nossa linha das feras da sustentabilidade. Então você vai estar começando a lavoura com o leão, depois já entra com o lince, os dois podem ser associados, aplicados junto. Então chegou a muda no campo ou a planta já está plantada, você pode entrar porque vai dar um enraizamento e uma fortalecida na planta. Depois você entra com o guepardo. O guepardo a gente recomenda entrar em pré e pós-florada. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a planta a segurar mais flores, tá? E consequentemente mais flores, mais frutos. E depois você entra com onça e com o tigre. Tá? E nada impede de você estar fazendo esse jogo com um produto para frente, um produto para trás. É só procurar um engenheiro agrônomo. Para você entender melhor cada produto desse, eu vou explicar para você agora. Confere aí. Tudo começa com o leão, que prepara o solo e fortalece as raízes, melhorando a qualidade e reduzindo a perda de nutrientes essenciais para o crescimento inicial da lavoura. Na sequência, vem o lince, que atua na fase de crescimento, deixando a planta muito mais resistente para enfrentar momentos de estresse, como a falta de água ou o ataque de doenças. Aí chega o guepardo, na fase reprodutiva, fortalecendo o florescimento e ajudando a formar mais frutos. Depois, para manter a lavoura nutrida durante toda a fase produtiva, entra a força da onça, com um pacotão de macro e micronutrientes para sustentar a planta até a colheita. E para impulsionar o crescimento verde e saudável das plantas, o tigre fecha o ciclo, garantindo aí uma lavoura bonita, vigorosa e muito mais produtiva. Você acompanhou um pouquinho de cada uma dessas feras aqui e em cada etapa da sua lavoura ela vai te ajudar. E agora quem vai te ajudar, você amigo produtor, você que está assistindo aí ao programa, é o Richardson, porque desconto é com ele. Nando, está autorizado desconto de 20%, então cupom ONÇA20. Esse vai ser o cupom, então, de hoje, ONÇA20. Nando, como que faz para a gente adquirir esse cupom, para a gente utilizar ele? Aqui na tela tem um QR Code, você pode escanear aí com a câmera do seu celular. Se você preferir, tem o site, ou pode também estar ligando aqui na nossa central, 19 97172 1673, para você adquirir aí os produtos da Bioagros. Lembrando que o cupom de desconto hoje, ONÇA20, vai te dar 20% de desconto em qualquer um dos produtos. Então não perde tempo não, aproveita, entrega para o Brasil inteiro e você ainda parcela no seu cartão. Tem facilidade. Agora é com você, amigo produtor. Leve o melhor para a sua lavoura. Leve os produtos da Bioagros. E estamos de volta aqui com o Gaspar. E Gaspar, qual dica aquele iniciante que vai começar alguma plantinha dentro de casa, alguma planta no vaso, precisa saber? Olha, primeira coisa, eu acho que é você escolher uma planta que faça sentido. Se você é iniciante, está começando agora, eu acho que você precisa saber que algumas plantas são mais fáceis do que outras. E aí o ideal é você tentar começar por aquelas plantas um pouco mais fáceis. E conhecer um pouco sobre aquela planta, né? A gente sempre precisa saber do que aquela planta precisa. Porque algumas plantas precisam de mais sol, muito sol direto, outras precisam de menos, outras são mais de sombra. E se você não sabe, às vezes você coloca a planta no sol, queima, ou então, principalmente, as pessoas pegam uma planta de sol, colocam na sombra
E aí essa planta não vai para frente, é um problema bem grande, assim. Mas essa questão da luminosidade, né, de acertar a luz, eu acho que é uma coisa essencial mesmo para se entender logo de início e começar por aquela planta mais fácil, né? Tem aquelas plantas, por exemplo, as amioculcas, que é uma planta assim muito boa para quem está começando mesmo, né? Porque ela é muito resistente, tem espada de São Jorge, são essas plantas mais suculentas, mais gordinhas assim, porque elas são mais resistentes em geral. E aí tem outras plantas também, que costela de Adão, assim, que seriam dificuldades mais médias, mas ela também é fácil, assim, relativamente fácil. Tem por onde começar. E adubação, imagino que é uma grande dificuldade também, quando nós falamos da dona de casa, né? Sim, a adubação é uma dificuldade, porque uma das coisas que acontece é que as pessoas não sabem que nutrientes que a planta precisa, né? Elas ficam pensando em nutriente por nutriente, ou então, às vezes, elas acabam comprando um adubo químico que às vezes só tem um nutriente, tipo nitrogênio, assim, a pessoa aplica, dá uma resposta inicial lá. Fica verdinho, bonitinho. Fica verdinho, ela isso aí. responde, Aí solta uma folhinha nova, assim, a pessoa pensa, nossa, que legal, então joga um monte daquele adubo que ela queimando a planta, né? Só que ela esquece que a planta precisa de um equilíbrio de nutrientes, né? E esse equilíbrio é um ponto importante de se pensar e sempre procurar também em casa. Em casa a gente não consegue aplicar milhares de adubos assim na planta, né? Vários adubos diferentes, um para cada nutriente, né? A gente tem que procurar sempre coisas um pouco mais completas e mais fáceis de aplicar, assim. E geralmente o pessoal planta em um vaso e deixa naquele vaso ali, não mexe mais. Dependendo da planta, a gente precisa fazer essa transferência também. Sim, Na verdade, praticamente toda planta, né, que a gente cultiva dentro de casa, a não ser assim, se você plantar uma alface, por exemplo, numa hortinha, aí não é ideia a gente ficar trocando ela de vaso. Você já vai plantar no vaso você já vai plantar no vaso que é do tamanho final, né? Mas no caso de plantas que seja uma costela de Adão, que seja uma aglaonema, ou então alguma outra planta, ou uma samambaia mesmo, geralmente a gente começa com um vaso menor. E aí depois chega uma hora, essa planta começa a pedir para um vaso um pouco maior e a gente tem que pensar em passar para um vaso um pouco maior, né? Mas a troca de vaso é importante. Muitas vezes, assim, não é essencial assim que você comprou uma planta, pegar e trocar de vaso logo de cara. Não sempre. Se aquela planta estiver lá, apertada naquele vaso, como que você vai saber se está apertada, né? Exato. Você olha primeiro, né? A planta, quando ela tá com o vaso cheio, ela já começa a secar rápido demais. Principalmente isso, né? Ela seca rápido demais. Às vezes ela começa a dar uma amarelada, mas você tá na dúvida, puxa um pouquinho a planta para fora do vaso, né? Se possível. E aí você vê como é que tá as raízes. Se tiver completamente cheio de raízes em volta, esse daí é um sinal de que tá na hora de trocar de vaso. Aí você sempre pensa em trocar para um vaso um pouco maior. Só que tem que tomar cuidado, porque na hora de trocar de vaso, às vezes as pessoas trocam para um vaso enorme. E aí isso pode ser um problema às vezes, porque quando ele é muito grande, atrapalha. Às vezes grande demais, ao invés de ter aquela ideia que a pessoa pode ter de que quanto maior vaso, mais ela vai se desenvolver. Mas às vezes você troca para um vaso muito grande, essa planta acaba ficando com a terra encharcada demais, porque não tem raiz ainda ocupando aqueles espaços vazios, né? E aí essas raízes não alcançam muitas partes daquele vaso, que ficam encharcadas constantemente e lá acabam desenvolvendo fungos, bactérias e tal. Principalmente fungos nocivos aí, que acabam podendo aumentar a chance de podridão de raízes. E além disso, do desperdício, né? De materiais. Desperdício. Ali. Sim, certamente é desperdício. Mas, a gente já volta com o nosso bate-papo, porque nós preparamos um conteúdo para quem está nos acompanhando em casa. Flores que enfeitam, emocionam e transformam paisagens. Aqui em Olambra, elas são protagonistas de um espetáculo que celebra a chegada da primavera. A Expoflora 2025 colore a cidade e convida o público a viver experiências únicas entre arte, cultura, gastronomia e, claro, milhares de flores. A
A mostra de paisagismo é um dos grandes destaques. São 18 ambientes exclusivos criados por profissionais renomados que unem inovação, bem-estar e sustentabilidade. Cada espaço desperta emoção e memória afetiva, da casa da avó aos jardins sensoriais, passando por refúgios de descanso e convivência. Esse ano nós temos várias atrações, além das já existentes, como mostra de paisagismo, exposição de arranjos florais e além das danças. Esse ano a gente criou um teatro inspirado na natureza, com os elementos de fogo, ar, terra, água. Esse ano é um ano de muita inspiração, já que a gente está falando muito de clima, de falta de água, de produtores que sofreram um pouquinho com o frio, né? Então tem algum mercado que está faltando um pouco de flor. Então esse ano é um ano bem inspirador para nós. A grande novidade este ano é o espaço de lançamento, que apresenta novas espécies em vitrines iluminadas como verdadeiras obras de arte. São mais de 200 mil hastes de flores de corte, renovadas a cada semana, criando cenários que se transformam em poesia visual. E quando a música começa a tocar, todo mundo se reúne para assistir a um dos momentos mais aguardados, a tradicional chuva de pétalas. O evento também tem forte impacto econômico. A expectativa é de receber 300 mil visitantes e movimentar 220 milhões de reais em um raio de até 80 quilômetros da cidade. Só no primeiro final de semana, cerca de 35 mil pessoas já passaram por aqui. Hoje, a Olambra é referência na produção de flores e plantas com sustentabilidade. Praticamente 100% da água é reciclada e a energia utilizada na produção de flores e plantas é em grande parte baseada na energia solar. Então isso realmente são dois bons exemplos de produção sustentável. Olha, é um mercado que está crescendo constantemente, mas basicamente porque a produção está cada vez melhor, maior e mais constante. Então isso faz muita diferença. E hoje um grande diferencial é que as flores e plantas elas estão mais disponíveis no mercado. Então você encontra flores e plantas em várias regiões, nos supermercados, nos garden centers, nas floriculturas e pela internet. Então o consumidor consegue encontrar as flores e plantas, mas compra, gosta, porque são flores e plantas de boa qualidade e volta a consumir. Então isso tudo ajuda muito a aumentar o mercado. Arte, cultura e natureza se encontram na Expoflora, reafirmando Olambra como a capital nacional das flores. Um espetáculo que encanta os visitantes e celebra a vida em cada detalhe. O evento segue até o dia 28 de setembro, sempre de sexta a domingo, aqui em Olambra, no interior de São Paulo. E estamos de volta aqui com o Gaspar, engenheiro agrônomo. E quando a gente fala da engenharia agronômica, tem diversas áreas, né, Gaspar? Tem diversas áreas. O que te motivou a ir para essa área? Na verdade, assim, meu avô era engenheiro agrônomo, né? Não, engenheiro agrônomo não, desculpa. Ele era produtor. Ele era produtor de orquídeas, na verdade, né? Só que ele era dessa área agrícola, digamos. E só que minha família, assim, depois, né, acho que teve uma coisa dos japoneses também, que todo mundo começou a sair da agricultura e começou a tentar ser engenheiro e tudo mais, né. Meu pai é engenheiro mecânico, meu irmão também, aí todo mundo esperava que eu fosse para essa área, mas aí eu comecei a gostar dessa área, assim, vendo a produção mesmo do meu avô e eu acabei fazendo agronomia mesmo e, no fim das contas, é uma área que eu gosto muito mesmo. E Gaspar, qual é o maior desafio hoje trabalhando nessa área de ornamentais? Olha, o desafio é sempre a gente... Quando a gente fala sobre plantas ornamentais, plantas no jardim, ou então que seja jardim em vasos ou hortas domésticas, a gente está falando com o público que normalmente trabalha com outras coisas também, né? Trabalha com outras coisas, é de outras áreas. E aí, quando a gente vai falar com eles, a gente precisa ter uma linguagem que as pessoas consigam entender. Mas também, é claro, como agrônomo, tem que tomar muito cuidado para não transformar em outra coisa o conhecimento também, né? A gente tem que passar o conhecimento correto, só que com uma linguagem que todo mundo consiga entender. E para mim, esse é o maior desafio.
Porque não é simples, né? A agronomia geralmente vem com uma linguagem toda, De forma alguma. assim, incompreensível, assim, e mesmo para os agrônomos, às vezes é difícil de entender. Às vezes. Sim, a gente vê que na nossa área, né, na agronomia, acredito que em todas também, mas na agronomia, a pesquisa trata o agro com uma linguagem, Sim. os técnicos com outra, É. o comercial com outra, e a gente fica no meio ali perdido, né? Sim. Como traduzir isso para quem está em casa de uma forma prática, mas não deixando de fora também o lado técnico. Não pode deixar de fora. E é aquilo mesmo, né? A linguagem muda de público para público. Inclusive, assim, se você vai para um sítio, eu tenho que falar de outro jeito, né? Quando você tá lá não falando uma versão da cidade, geralmente é um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, eu acho que existe um ponto, assim, uma certa linguagem que a gente consegue usar que todo mundo de alguma forma consiga entender, né? Consegue entender, assim. Então, é isso que eu tento conseguir, assim. E você está nas redes sociais hoje, né? Sim. YouTube, Instagram. Como foi esse passo para iniciar nas redes sociais? Imagino que também não tenha sido fácil. Não, na verdade eu tinha um site, né, que eu fiz quando eu estava durante a faculdade ainda, foi em 2007, faz bastante tempo, né? E aí foi numa época meio inicial da internet, assim, as coisas estavam começando, e aí eu escrevia sobre plantas em geral, sobre jardinagem, um pouquinho sobre a agricultura, assim, para o pessoal da cidade, na verdade, entender, né, como é que funciona. E aí eu mantive esse site durante muito tempo, eu tinha uma audiência boa, assim, né? Só que aí quando surgiram celulares e começou a crescer o YouTube, né? Então as pessoas começaram a querer mais vídeos, assim, né? Acho que é uma coisa mais atrativa. As pessoas querem O visual. pegar conhecimento pelo vídeo, pelo falado, né? E menos, assim, pelo escrito. E aí eu comecei a fazer vídeos. Pensei, bom, vou fazer, né? Então, fazer alguns vídeos, experimentar para ver como é que é. Aí comecei a fazer alguns vídeos lá pro YouTube e aí foi crescendo aos poucos, assim. E aí foi crescendo, e aí depois chegou para 100 mil, 200 mil seguidores inscritos, né? E aí foi crescendo mesmo. Aí hoje a gente já tá com 1.200.000, acho que é. Que bacana. Inscritos, né? E cada região do país, ela tem as suas peculiaridades, né? Nem tudo que a gente faz, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente pode multiplicar para o resto do país. Esse é um cuidado que é difícil de lidar um pouquinho, né? Porque quando a gente fala nesses canais, a gente fala para todo mundo, assim, basicamente, né? Pode alcançar, na verdade, até, se não me engano, 10% do público não é nem no Brasil, assim, acaba sendo fora, brasileiros, provavelmente, fora do país, né? Mas o que acontece é que existe uma diferença climática, principalmente, disponibilidade também de produtos, né? Mas climática é uma coisa que pesa, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com a recomendação, às vezes. Por exemplo, as pessoas falam, molhar tantas vezes por semana é suficiente, né? Só que aí você chega numa realidade do Centro-Oeste ou então lá do Nordeste, a realidade é completamente diferente, né? É o famoso depende, né? Sim, depende. Só que depende é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, geralmente, né? Mas é uma parte do agrônomo que ela faz parte. Do vocabulário do agrônomo. Faz parte. Gaspar, a gente já volta com o nosso bate-papo, porque agora eu gostaria que você conhecesse um integrante da família felina que vai fazer a total diferença na qualidade aí da sua planta. E agora nós vamos falar para você sobre essa fera aqui, a onça. Em qual etapa da sua plantação ela vai entrar em ação, Richardson? A onça, ela já entra quando a planta já está estabilizada, já está na fase de produção, é isso? Perfeitamente. Ela vai entrar na fase de produção e ele pode também entrar logo no começo. Se o solo seu tiver um pouco pobre de nutrientes, você pode conseguir fazer a complementação junto com onça. A onça, então, ela é fonte de nutriente, tanto no começo, na primeira etapa da plantação, quanto nessa fase, por exemplo, nesse pé de café. Ele já está formado, ele ainda não tem o fruto, mas já é uma planta formada, mas se ela precisa de mais nutrientes para que ela cresça melhor, para que ela tenha bons frutos, a onça entra em ação. Perfeitamente. Ele é um complexo de micro e macronutrientes que vai ajudar a planta a estar absorvendo melhor, virando tudo em produção. Muito bem. Você, amigo produtor, que está precisando nutrir as suas plantas, confere um pouquinho sobre essa fera aqui. Vou mostrar para você. O onça é um fertilizante líquido com um balanço ideal de macro e micronutrientes.
projetado para potencializar o desenvolvimento das culturas em todas as fases. Ele atua em processos metabólicos fundamentais como a fotossíntese, o sistema antioxidante e a síntese de proteínas. O Onça, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Faz o balanço nutricional equilibrado, que favorece o crescimento vegetativo e fortalece a planta. Aumenta a qualidade e a produtividade com nutrientes que melhoram flores e frutos, garantindo colheitas mais abundantes e de maior valor agregado. Fortalecimento do metabolismo, impulsionando o desempenho da planta até a fase final da produção. Com a Onça, sua lavoura vai mostrar a verdadeira força da natureza. Essa é mais uma fera para você, amigo produtor, a Onça. E lançando aqui um cupom de desconto para você, ONCA20, mas você vai colocar ONCA, tá bom? ONCA20 sem o cedilha, para você ter 20% de desconto só nesse produto, Richardson? Nando, você pode adquirir qualquer produto, colocando o ONCA20, você consegue comprar qualquer produto com 20% de desconto. 20% de desconto, amigo produtor, para você turbinar a sua lavoura, ter uma lavoura de respeito. E são produzidos pela Bioplanta e pela UPL. Você sabe que pode confiar. E mais, você ainda pode parcelar as suas compras no seu cartão de crédito. Entregamos para o Brasil inteiro. Não perde tempo. Ligue agora, 19 97172 1673. E lembrando que o cupom de desconto hoje é ONCA20. Aí você coloca ONCA20 sem o cedilha. Não vai perder essa oportunidade de levar as feras para a sua lavoura e com 20% de desconto. Aproveita você também. Estamos de volta aqui com o Gaspar, mas infelizmente o Ganha no Futuro está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, eu gostaria que o Gaspar deixasse 3 dicas para você, dona de casa, trabalhar ali a sua planta. Olha, a primeira coisa é acerte na luminosidade. Tem que deixar a planta no lugar certo. Em segundo lugar, também conheça a forma de molhar a planta, porque tem plantas que precisam de mais água e outras que precisam de menos, e aí isso é importante. E terceiro, não pode deixar de adubar mesmo, né? Sem adubo, a planta não vai se desenvolver bem em lugar nenhum mesmo. Precisa adubar. A gente precisa comer e a planta também, né? Também. Gaspar, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua companhia. O Ganhando Futuro vai ficando por aqui e eu aguardo você no próximo programa. Grande abraço e até mais.